Queridos, sem mais delongas, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 21, diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, não se importem com isso, não fique espantado com isso. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como creeis se não vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, eis a sua palavra lida, Senhor. Peço agora que o Senhor ilumine as nossas mentes e o nosso coração. Nos dê um coração grato para que possamos recebê-la, essa palavra vinda do Senhor, de bom grado. Nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude com respeito a isso. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já chegou num lugar que na sua cabeça você tinha imaginado que era um lugar maravilhoso, e quando você chegou não era bem aquilo que você imaginava? Vou dar um exemplo aqui. Antes de eu ir para o seminário, eu tinha muito medo de ir para o Rio, de descer para o Rio de carro, sozinho. Eu tenho até hoje esse medo, pouco menos. Mas a ideia que a gente tem, por exemplo, nesses noticiários mais sensacionalistas, é que parece que é a faixa de Gaza. Parece que é uma loucura, parece que você não consegue nem entrar no Rio, se o seu carro não for blindado, aquela blindagem de uns 3 dedos, assim, senão você não consegue circular. É verdade que a cidade é muito perigosa. Principalmente onde a região onde o seminário está, que é na Zona Norte, é uma região muito perigosa mesmo. Mas não é aquilo que pintam nos noticiários. Tem um irmão que mora na França, é muito interessante. Eu conversei com ele e falei assim, Adalberto, como é que é Paris? Ele falou assim, Felipe, não é muito diferente daqui do Brasil, não. A ideia que a gente tem de uma cidade famosa, bonita, é que é uma cidade limpa, linda, e é muito bonita, mas tem alguns lugares também que não é aquilo tudo.
Estava vendo uma reportagem hoje mais cedo. Uma reportagem, não, um Reels no Instagram, do Central Park, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E é muito interessante que lá naquele lugar, muito bonito, vários filmes foram feitos lá, foram filmados lá, ou fizeram representações daquele lugar, e não é aquilo tudo. Lá tem muito rato, e você nem imagina, as câmeras não mostram isso. São impressões reais, que conflitam com a nossa própria imaginação. Às vezes a gente se esquece e tende a lembrar dos tempos passados com muito saudosismo. Na minha época era melhor. Na minha época era assim, assim, assado. Poderia ser melhor em algum aspecto, mas com certeza de tempos para cá melhorou bastante. A qualidade de vida melhorou, a tecnologia melhorou, alguma coisa melhorou. Mas às vezes a nossa mente tende a pensar. Isso aqui é para qualquer idade, tá? Até dos mais novos, até aquele que tem mais experiência de vida. As pessoas tendem a ter uma ideia própria das coisas. E também do próprio Cristo, da sua obra e daquilo que ele faz. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, perguntaram quem era Jesus. E no país todo, eles chegaram à conclusão que tinha 17 tipos diferentes de Jesus. As pessoas queriam ter um Jesus só para si, ou acham que tem um Jesus só para si. Hoje em dia a gente vive isso. Parece que os de fora sabem mais de Jesus do que os de dentro. Nicodemos foi confrontado um pouquinho. Essa é um pouquinho da história de Nicodemos. Ele foi confrontado com uma verdade da qual ele não conhecia, na qual ele sabia, ele achava que sabia, ele achava que entendia, mas era uma verdade que para ele, um fariseu, um estudioso, um líder na sua época, estava obscura. A gente vai aprender um pouquinho da mensagem que também nós somos assim. E que precisamos do Senhor. De que essa ideia de que Jesus Cristo precisa ter a missão, o entendimento nosso próprio, essa ideia não é nova. Que Jesus se revelando sempre vai ser um espanto para o mundo. Que a sua redenção é um ato exclusivo. E que ele existe por si só. E que o seu propósito é claro, é evidente. E que às vezes a gente tem dificuldade em enxergar. Quando você olha para o Evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos, dos 3 primeiros evangelhos. A intenção de João, basicamente, era mostrar que Jesus Cristo era Deus. Para qualquer pessoa. Ele queria mostrar que Jesus era o Filho de Deus para qualquer povo, para qualquer etnia, para qualquer grupo religioso. É muito interessante isso. João vem organizando, narrando os feitos de Jesus para que o povo acreditasse nele por meio de milagres. E assim aconteceu com Nicodemos. Quando você presta atenção e olha no versículo 1, você percebe que o texto fala, a narrativa segundo João fala que Nicodemos era um dos principais havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era fariseu. E fariseu era um partido político que eles cometiam um erro muito complicado. Eles eram os líderes do Sinédrio, era como se fosse a Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, a Alerj. Eles ditavam ali algumas leis, eles tinham alguma influência política. Os fariseus eram um grupo político de maior numerosidade da época dentre os judeus. Isso mostra também o alcance de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não tinha essa de preconceito para com as pessoas. Ele pregava
para qualquer um. E é muito interessante isso, porque na nossa cabeça, quando a gente tem um entendimento, às vezes, meio superficial da Escritura, a gente acha que Jesus só batia nos fariseus. E, de fato, ele batia muito. Porque os fariseus mereciam, mas ele também agia com misericórdia para com esse povo. O problema dos fariseus é que eles cometiam um erro muito complicado. Eles exteriorizavam a religião. Eles achavam que por muito fazer eram santos. Eles frequentemente consideravam que a conformidade exterior à lei era o alvo da existência humana. Por isso Jesus pegava muito pesado com ele. O Senhor os acusou repetidas vezes por seu exibicionismo e atitude de serem mais santos que os outros. E por essa atitude e por essa relação conturbada, um tanto quanto diferente de Jesus com os fariseus, é que Nicodemos foi lá conversar com Jesus à noite. O versículo 2 menciona isso. Jesus e Nicodemos se encontraram ali à noite. E ele acreditava que Jesus era Deus, era mestre, porque ele fazia milagres. Ele tinha só esse asterisco que ninguém tinha. Ele realizava ali muitos milagres. Então, quando Nicodemos ele externa para Jesus ali, confessa para Jesus, reconhece que Jesus é mestre, Jesus, ele não titubeia em nenhum minuto. Ele chega e fala assim: então é necessário, meu irmão, você nascer de novo. Note que Jesus Cristo sondou o coração de Nicodemos e não esperou ele nem fazer uma pergunta. O interesse de Nicodemos, a priori, era perguntar sobre Jesus, sobre a vida eterna. Jesus Cristo nem precisou que ele perguntasse sobre isso. Ele já perguntou, ele já fala: olha, importa que você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Tem que ter um novo nascimento. Versículo 5, Jesus Cristo responde muito solenemente: lhes asseguro, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos precisava nascer do Espírito Santo, ser purificado, regenerado em Cristo Jesus pelo Espírito. Logo após isso, ele tinha um ato externo, que era o batismo, que era o nascer da água. É interessante isso para nós. O batismo é só uma evidência externa daquilo que nós já temos. O batismo não salva, meu irmão. E quando você vem batizar seu filho, tem um outro significado. É um compromisso que os pais fazem perante a igreja, de que vai cuidar dos filhos no caminho, no ensino, na admoestação do Senhor. Nicodemos aqui no texto, ele fica espantado, ele fala: como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não. Por isso que Jesus fala que o nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. É algo que você não pode fazer, é algo que um fariseu não consegue fazer, é um ritual que você, por mais que você saiba, não vai conseguir fazer. É algo do Espírito. É algo vindo do próprio Deus. E nos versículos a posteriori vai falar sobre a ação do próprio Espírito Santo. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique espantado se você não entende isso, porque o Espírito Santo faz o que quer, na hora que quer, quando quer e com quem Ele quer. É o Espírito Santo que faz, não é você. Não está condicionado a você. A sua salvação não está condicionada a você, está condicionada ao próprio Cristo, ao próprio Espírito Santo. Olha a manifestação da Santíssima Trindade. Então, Nicodemos fala: como é que então eu faço isso? Como é que eu posso proceder sobre isso? Então Jesus Cristo dá uma cutucadinha: olha, você sendo mestre em Israel, você não sabe? Você sendo um dos fariseus, você não sabe?
Você sendo aquele que tem autoridade sobre o povo, não sabe. É muito interessante isso. Que ele não consegue compreender a ação do próprio Espírito Santo. Então, depois dessa pergunta, uma conversa agora se torna num diálogo. Aliás, esse diálogo se torna agora num monólogo. Agora é Jesus Cristo tomando a rédea da situação, tomando a rédea da conversa. Olha, se você não consegue compreender as coisas terrenas, como é que eu vou fazer você compreender aquilo que é celestial? Como é que eu vou fazer você entender? Então ele pega a referência de Números capítulo 21. Quando no deserto uma serpente foi levantada para curar as pessoas. E daquele momento em diante, nas terras de Moabe, foi um tempo de grande bênção e de grande bonança para o povo. Um tempo ali em que eles tiveram, a partir daquele momento, um período de bênçãos. Jesus Cristo faz esse paralelo para ver se ele consegue entender um pouquinho, para ver se Nicodemos consegue entender. Fala, olha, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então Jesus Cristo agora mostra o seu ministério, o seu propósito, para o qual ele veio. Não para atender os grupos políticos da época, mas veio para cumprir o seu propósito. O versículo que mais conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu de bom grado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. O povo daquela época achava que Jesus viria, que o Messias viria um Messias político, um Messias libertador do povo. Nicodemos estava esperando um Messias que viria tirar Israel das garras de Roma, da influência política, financeira de Roma. Mas não era isso. Jesus Cristo não estava comprometido com os líderes da época. Ele estava comprometido com a sua palavra, que viria há muito tempo. Jesus Cristo não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Jesus Cristo não tem compromisso com quem é contrário à sua própria palavra, por mais que falem do seu nome. Jesus Cristo não tem compromisso. Seguindo o texto, ele fala: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. O julgamento é esse, é a crença, é crer ou não. Porque quem crê está na luz, quem não crê está nas trevas. Quem não acredita, quem não crê, está nas trevas. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não reconheceram Cristo como único e suficiente Salvador. Ele está falando aqui de um futuro. A gente precisa entender que aquele não foi crucificado na época. É como se fosse um pedaço do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, na perspectiva da Nova Aliança. Ainda está no processo de transição. As pessoas não tinham entendido o propósito do Messias. Ele fala no final, versículo 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas coisas sejam manifestas no Senhor. É Jesus Cristo mostrando o seu ministério, é Jesus Cristo mostrando a relação de prática. Quem pratica o mal não gosta da luz. A luz revela, traz à tona, torna conhecidas as obras. Agora, nas trevas, há escuridão, maldade, vergonha, tudo que não procede do próprio Senhor. Nicodemos foi até Jesus, soube da sua fama, pelos seus sinais, tudo que realizava. Ele foi surpreendido pelo que ele ouviu. Muitas vezes nós somos assim também. Vamos a determinado lugar,
tínhamos uma impressão do lugar e é algo totalmente diferente. Ficamos às vezes frustrados, ficamos às vezes maravilhados, ficamos perplexos. Mas não era aquilo que a gente imaginava. São paradigmas que não contamos e que agora nós temos que aceitar. São verdades vindas que nós não podemos deixar de aceitar. Por isso a gente vai refletir sobre o seguinte tema: verdades reveladoras para a minha e para a sua vida nessa noite. A primeira verdade reveladora é que a salvação é unilateral. Neste texto fica claro que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Embora o texto evoque a ação do homem aqui, que ele importa dele nascer de novo, o próprio Nicodemos entende que ele não tem condições de nascer de novo. O que cabe então para aquele que ouve o Evangelho, para aquele que se deleita na palavra do Senhor, para aquele que se vê constrangido, contrariado diante da palavra do Senhor, é crer somente. Crer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo aquilo que era para ser nosso, tudo aquilo de mal que era para ser nosso, foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu uma morte que era para ser nossa. Você parou para pensar nisso? Por isso que a gente precisa receber e reagir bem para com a palavra do Senhor. Reagir com fé. E aqui um adendo aqui para os irmãos. Precisamos reagir bem à palavra do Senhor da boca de quem for. Às vezes a gente tem a impressão, sabe de quê? De que quando o pastor fala é mais forte. Ou quando o Hernandes fala é melhor. Quando o Nicodemos está pregando, opa, agora eu vou ouvir. A palavra do Senhor na boca de quem for, irmão. Receba ela de bom grado. Se ela for bem interpretada, se ela for pregada da maneira certa, receba ela de bom grado, mesmo que isso te desagrade. Até porque, meu irmão, a palavra do Senhor não tem compromisso com você. Você tem que ter compromisso para com a palavra. Por isso que ela nos constrange às vezes. Por isso que nós nos sentimos às vezes contrariados para com a palavra. Porque nós somos pecadores. Romanos 3:23 vai falar que todos pecaram, e esse todos inclui a nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos sempre do Senhor. Precisamos receber a palavra de Deus de bom grado, pois Jesus Cristo nos salvou. Essa sua salvação foi paga na cruz do Calvário. Nicodemos desconhecia toda essa informação. Na época em que aconteceu este episódio, não era conhecimento dele. A cruz ainda não fora feita. Entender que a salvação é unilateral também nos faz descansar no Senhor. Você já parou para pensar que se a sua salvação dependesse de você, você estaria salvo? Reflita aí. Eu vou tomar uma aguinha, vai refletindo aí. Vou fazer uma pergunta, não precisa me responder diretamente não, reflita aí. Se Jesus Cristo voltar, no momento em que você estiver pecando, você vai para o céu ou você não vai? E aí? Não precisa me responder. Quer dizer que a sua salvação está condicionada aos seus atos ou aos atos de Cristo? É nos méritos do Senhor, meu irmão. É nos méritos do Senhor. Por isso que em Romanos 8 fala que nós somos mais do que vencedores. Porque Ele pagou. Nós não tínhamos condições, meu irmão, de pagar o nosso preço. Jesus Cristo, como diz o autor aos Hebreus capítulo 10, Ele é o novo e vivo caminho. Ele nos deu essa possibilidade de salvação.
A salvação é um ato exclusivo de Deus. E dê glória a Deus por isso, mesmo. Porque se dependesse da gente, não dava muito certo. Creia no Senhor, descanse nele e entenda que a salvação é só por ele. Outra verdade reveladora para nós é que Jesus Cristo não é fruto da nossa imaginação. Isso tem muito a nos dizer, essa ideia é muito ampla. Não existe um Jesus particular, ou seja, que eu acredite que Jesus seja um cara assim, um cara que ama todo mundo, que aceita tudo, que só é amor, que é um amor sem reservas. Jesus que pode estar descrito ou não na palavra. O problema dos fariseus, inclusive Nicodemos, é que ele não estava acreditando em Jesus. É uma informação que eu esqueci de falar com os irmãos. À medida que Jesus estava falando, Nicodemos não estava acreditando. Por isso que ele fala, como é que eu vou fazer isso? E às vezes nós nos deparamos assim. E às vezes, quando nós somos constrangidos e somos postos na parede com relação à palavra do Senhor, nós tendemos a não acreditar. Por isso que cada um quer o seu Jesus particular. No começo eu ficava muito irritado, depois eu parei e fiquei mais tranquilo. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, vocês crentes, vocês não conhecem Jesus. O Jesus da Bíblia é um Jesus de amor, é um Jesus que é bom, e é verdade. Mas ele não passa pano para ninguém, não. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu fico muito chateado quando as pessoas têm uma ideia não bíblica de Jesus, principalmente das pessoas que estão na igreja. Acha que Jesus pode lhe dar alguma coisa, acha que Jesus é obrigado. Jesus tem poder, meu irmão. Isso é inegável. Mas não necessariamente ele vai atender às suas necessidades. Jesus Cristo não é um gênio da lâmpada. Jesus Cristo não é uma inteligência artificial. Jesus Cristo não está aqui para te servir. Os fariseus, eles tinham um problema com Jesus. Eles queriam o Messias do jeito deles. Por isso que eles não aceitaram Jesus Cristo. Por isso que os saduceus não aceitaram Jesus Cristo. Porque não era da configuração que ele queria. Não era igual o celular que você quer, que é tudo bonitinho. Não, Jesus Cristo não veio para atender às suas demandas. Jesus Cristo não está condicionado ao nosso querer e às nossas necessidades. Ele é o que ele é pela palavra. O Deus encarnado, vivo e sem pecado, veio para redimir o meu e o seu pecado. A Bíblia sempre deu indícios de quem era Jesus Cristo. Isaías já tinha predito a sua vida, a sua vinda e a sua morte. Fala sobre o servo sofredor, que padeceu pelos nossos pecados, veio julgar o mundo com a luz, denunciar as trevas, a podridão do nosso coração, e ele mesmo se mostrando como um novo e vivo caminho. É como diz o hino 155, Castelo Forte. Tem uma parte que ele fala assim, ó: sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Você ficou aí com a estrofe, com a música na sua cabeça, não ficou? Eu queria cantar, mas eu falei assim, não vou arriscar não. Ele veio para ser a porta pela qual nós entramos. Ele veio para ser o nosso redentor. Veio para ser o nosso resgatador. O único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo não veio necessariamente para te oferecer um emprego melhor, uma melhora no seu emprego. Não te dá garantia de saúde boa para o resto da sua vida, de uma aposentadoria confortável, mas o que ele oferece ao que crê é satisfatório, é irrevogável. Por isso, nós precisamos sempre voltar ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sempre. Visite sempre o Evangelho
do nosso Senhor. Eu tenho uma crise, às vezes, com a classe de catecúmeno. Sabe por quê? Porque, às vezes... Vou explicar, calma. Vou explicar o porquê com a classe de catecúmenos. Porque, às vezes, a gente aprende aquelas primeiras lições que são essenciais para nós. Mas você já voltou depois e leu? Aquela revistinha. Você sabe onde está? Você? Precisamos do Evangelho todos os dias. Precisamos dos primeiros passos todos os dias. Precisamos ler as Escrituras todos os dias. Precisamos do Evangelho do Senhor constantemente, porque esse Evangelho é que muda a nossa vida. Não existe uma progressão linear a ponto da gente não ter condição de voltar. Um tempo atrás, eu preguei numa igreja presbiteriana. E eu perguntei assim para os jovens. Eu falei assim, olha, quem leu a Bíblia toda aqui? Nenhum levantou a mão. Nenhum. Esses dias, umas semanas atrás, eu vi um humorista falando sobre isso. Que se você é um homem, conversando com um crente, olha, se você é um rapaz que crê, você acredita em Jesus Cristo, você acredita no homem, ele fez um livro que abraçou a vida. Você já leu esse livro? Ele não. Queridos, precisamos ler a palavra do Senhor. Eu recomendo, se você não acha que é a nossa versão que nós costumamos usar nos cultos, ela é difícil, mude para outras versões. Tem várias, tem mais de 10. Leia as Escrituras constantemente. Nela você vai achar o Jesus da Bíblia. O Jesus que não achamos lá fora, infelizmente. Eu queria aqui recomendar vários canais do YouTube, mas infelizmente muitas pessoas estão pregando um Jesus que não está na Escritura. Então leia a sua Bíblia, creia no Jesus que a própria Bíblia fala, pois é esse Jesus que nos mostra mais uma verdade reveladora, que é o propósito da sua vinda, que é nos dar vida. Isso era o que Nicodemos queria, vida. Esse não era o único propósito e nem o maior propósito de Jesus. O maior propósito de Jesus na cruz do Calvário era satisfazer a ira santa e justa de Deus. O homem pecou, ele tinha que pagar. Mas no conselho da Santíssima Trindade, antes da fundação do mundo, Jesus Cristo tinha se dado voluntariamente. Eles não têm condições de pagar. O preço é muito alto. Então eu vou e pago. Para quê? Para que eu e você tivéssemos condições de estar aqui hoje, adorando esse Deus único, digno de toda honra, glória e louvor. Ele é o nosso segundo Adão. Romanos capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, e porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, sobre nós. Nós fomos alcançados, nós temos vida em Cristo Jesus. Agora, a pergunta é, o que você tem feito com a vida nova que Jesus Cristo te deu? Como você tem procedido daí por diante?
Essa é a questão. Você vai viver uma vida que você tinha antes? Você vai viver uma vida parecida com uma vida que você tinha antes? Eu quero aqui tranquilizar a sua mente. Eu não quero ser legalista. Embora nós fomos regenerados pelo Senhor, no ato da conversão, a santificação para nós é um processo. Nós ainda estamos nos santificando. Nós ainda estamos nessa terra parecidos e sendo parecidos um pouco mais com o nosso Senhor. Por isso precisamos ser santos. Nós não vamos alcançar nessa terra santificação plena, mas em Cristo Jesus haverá um dia em que nós estaremos com o Senhor, com um corpo novo, sem pecado, um corpo glorificado, e reinaremos com o Senhor. Lá não haverá morte, nem choro, nem clamor. Não haverá nada, a não ser o nosso Senhor e nós, louvando e glorificando ao Senhor sempre. Precisamos viver a vida aqui nessa terra bem. Viva para a glória de Deus, meu irmão. Seja um cristão fervoroso, uma bênção para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja uma bênção no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa. Seja um crente fiel, para a honra e glória do nosso Senhor. Meus irmãos, as nossas impressões mudam quando nós nos deparamos com as experiências. Quando nós vemos e entendemos de fato todos os nossos paradigmas, as ideias que nós tínhamos anteriormente caem. E agora um novo paradigma está. Essas são verdades para o nosso coração. A salvação é algo individual. Glória a Deus que depende só do nosso Senhor. A gente precisa crer e descansar. Jesus Cristo não é um conto de fadas. Ele é o que está descrito em sua palavra. E Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E o Senhor te abençoe, meu irmão. Amém. Baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Deus Santo, te agradecemos pela sua palavra. Que nos constrange, que nos muda a todo momento. Deus Santo, que possamos recebê-la de bom grado e praticá-la, para a honra e glória do seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.